O assunto agora é guerra na Ucrânia. Os próprios ucranianos admitem que perderam mais uma cidade para o exército russo. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, já está por aqui para mostrar para a gente o recente avanço das tropas russas. Favalli, uma boa noite para você. Estamos falando de qual área do território ucraniano, Favalli? Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Eu vou pedir ajuda de um mapa para a gente entender onde fica esse novo ponto nevrálgico da guerra. Uma cidade de nome complicado, Severodonetsk. Está aqui. Já pertence a uma área de grande influência dos russos. Severodonetsk está em meio a esses círculos verdes, onde as últimas batalhas, nas últimas 72 horas, foram mais intensas. Eu queria chamar a atenção que Severodonetsk está a cerca de 90 quilômetros de Luhansk, que não está muito distante de Donetsk. No mapa que a gente preparou, vocês podem reparar que é uma área rachurada, o chamado Oblast do Donbass. Oblast é a palavra ucraniana para estado, que é aqui que começa a guerra. É aqui que a Rússia queria exercer o seu maior ponto de influência e, bem provavelmente, uma das ambições do presidente Vladimir Putin é pegar essa área para eles. Tanto que os próprios ucranianos deste Donbass, deste Oblast, dessa região, se consideram mais russos do que ucranianos. Isso ajuda a gente a entender a guerra. Aqui já havia, então, uma tendência dos ucranianos para a Rússia. Já era uma zona de influência em que os militares russos conseguiram dominar. Agora eles avançaram para Severodonetsk. A gente vinha acompanhando a situação em Severodonetsk já há pelo menos uma semana. No final de semana, a própria autoridade ucraniana, eu estou falando do presidente Volodymyr Zelensky, deu conta de que 2/3 da cidade já pertencia ao exército russo. Nessa segunda-feira, a confirmação que toda a cidade agora foi dominada pelas tropas invasoras. Favalli, a Ucrânia alega dificuldades para escoar a produção de grãos e a gente sabe da dependência mundial com relação à produção ucraniana. Ou seja, vai sim afetar a produção mundial de alimentos. O domínio dessa cidade que você detalhava para a gente pode agravar ainda mais o abastecimento de grãos no mercado mundial? Sem a menor sombra de dúvida. Aqui a gente está vendo imagens que foram divulgadas pelos próprios ucranianos de cerca de 30 milhões de toneladas de grãos que não conseguem ser escoados, principalmente porque o sul da Ucrânia já está dominado pelos russos e isso quer dizer que portos estão sendo controlados pelo inimigo. Mas quando a gente volta a falar de Severodonetsk, ali naquela cidade, a gente também tem imagens da região ali de Severodonetsk, existe uma usina, a usina de Azot. É muito importante, não é uma usina nuclear, como a gente já viu, se é um ponto importante em outros episódios da guerra. Eu estou falando de uma usina que produz amônia e nitrogênio, que são dois substratos fundamentais para a produção de fertilizantes. A princípio, a gente vê colunas de fumaça em torno dessa enorme usina de Azot, então leva a crer que os soldados ucranianos ou tomaram a usina ou pelo menos o entorno. Significa que essa produção de importantes substratos de fertilizantes estão sob o controle dos russos. Resultado primário que essa produção vai deixar de ser escoada para o resto do mundo e todo mundo passa a ser afetado também, mais uma vez. Carol. Mais impactos da guerra. Obrigada, Favalli, por enquanto.